Começa agora, Café com Política, aqui no seu Antena Manhã. As opiniões precisas e mais atualizadas do mundo político. Bom, vamos para o nosso debate do Café com Política. Álvaro Costa, eu estou vendo aqui pelo retorno, já está conosco. Dá bom dia para o comentarista Álvaro Costa. Muito bom dia, Álvaro, bem-vindo. Bom dia, Abdias, bom dia os colegas Ângelo, Saulo, Luciano, que estão vindo por aí. Mais uma vez estamos aqui, ao vivo e sem corte, né, Abdias? É isso aí, ao vivo e a cores. Ângelo Farias, vamos hoje por telefone com o nosso comentarista. Alô você, Ângelo Farias. Alô você, Abdias, bom dia para você, bom dia para o Álvaro, bom dia para o Luciano, bom dia para o Saulo, bom dia para você que está em casa tomando café e café com política. Muito bem, vamos lá então. Cadê o nosso amigo? Tem mais alguém aí conosco? O Ângelo falou algo diferente, foi, Matheus? Que eu não correspondi, não? Não, porque eu estava olhando aqui a notícia que a gente vai comentar enquanto o Ângelo falava ali. Às vezes ele dá algum toque para mim e eu não posso deixar passar. Vai me avisando aqui que estamos ao vivo, viu? Estamos ao vivo e a gente precisa sempre contornar, às vezes, a comunicação, ajustar a comunicação. Olha, a gente vai falar agora, nosso primeiro tema, daqui a pouquinho tem o Saulo Oliveira e o Luciano Amorim. A popularidade de Lula tomou um tombo histórico no meio do seu terceiro mandato. Pesquisa que foi realizada, segundo o portal UOL, mostra que a avaliação positiva do presidente nesse começo de janeiro, faz uma análise nesse começo de janeiro em comparação com o último mês de dezembro. Vou começar com o Ângelo Farias. O que é que diz essa pesquisa? Foi divulgada, inclusive, pelo José Roberto Toledo, do portal UOL. Ângelo. Essa pesquisa é da Paraná Pesquisa, né? Ele fez um aprofundamento, ele foi ler a pesquisa do Paraná, que foi feita entre o dia 13 e 14 de janeiro, né? Uma das últimas pesquisas que mostram a desaprovação maior do presidente Lula. Então ele minuciou essa pesquisa eleitoral e teve também uma pesquisa agora, a última, recente também, na qual mostra uma queda de 5 pontos do presidente Lula na avaliação do eleitor. E a preocupação no comentário do jornalista é que o Lula perdeu espaço, principalmente para um eleitor que faz parte da base dele, né? Que é o cidadão de baixa renda, o pobre, o cidadão ambulante. Ele perdeu pontos no Nordeste brasileiro, ou seja, foi onde ele teve a maior concentração de votos, que é o Nordeste, a parte mais pobre, né? E o menos escolarizado. Então essas pessoas responderam reprovando o governo, principalmente depois da questão do PIX, né? Principalmente depois da polêmica da Receita Federal em fiscalizar a movimentação do PIX acima de R$5.000, que foi algo que foi um tiro no pé, né? Foi tanto um tiro no pé do governo e a popularidade do governo caiu nos últimos dias, que o próprio presidente, na última reunião dos ministros, chegou a dizer que agora qualquer portaria que qualquer ministro for fazer, que modifique alguma coisa importante, precisa passar pela Casa Civil, precisa passar pelo presidente da República, né? Então o governo já não está bem, a situação de avaliação só cai do governo federal, o aspecto do governo, nesse sentido também popular, acaba caindo. A oposição está sabendo jogar o jogo, mostrando que é um governo que é pesado, que é um governo que taxa mais o cidadão, que é um governo que gasta muito, né? E arrecada muito, mas ao mesmo tempo não tem retorno para a sociedade. E é isso que essa mensagem que o cidadão está percebendo na ponta, né? Quando o cidadão vai ao supermercado, que ele vê tudo caro, que ele não tem poder de compra. Inclusive o próprio presidente reconheceu isso ontem, tem matéria nacional dando esse assunto também, que ele reconhece que os produtos estão caros, né? E inclusive surgiu uma vertente ontem de que o governo, foi oferecido ao governo uma negociação tipo, olha, a gente reduz a validade dos produtos, ou aumenta a validade dos produtos, para poder baratear o produto. Já pensou a gente ter que comer produto estragado, né? Foi dada até essa versão para o governo federal. Então, tudo isso está sendo analisado pelo cidadão. O cidadão não precisa, somente na polêmica do PIX. Quando ele vai no supermercado, ele sente o peso, né, da inflação. Quando ele vai no posto de gasolina, ele vê que a gasolina está mais cara, não baixou o preço. Quando ele vai comprar o pãozinho de cada dia, ele vê que o pãozinho custa mais de R$1. Então, essas coisas que o brasileiro está percebendo, que o governo Lula foi eleito
prometendo dar mais qualidade ao povo brasileiro, qualidade de vida, dar mais resposta ao pobre, né? Mas a carga tributária do Brasil, que o governo tem feito ultimamente, tem pesado principalmente sobre o pobre. O rico, ele sente muito menos, Abdias, porque se você pega um cidadão que ganha um salário mínimo, ele for fazer uma compra no supermercado hoje, ele tem que escolher entre comer e pagar a conta de água e luz, porque tudo está mais caro, né? E o governo, ele precisa ter esse freio da inflação que ele não está tendo. Os juros estão cada vez mais altos e agora a situação do dólar subindo também piora a economia, porque muitas coisas de produtos são importados ou vive dolarizado, né, no mercado que a gente vive, tudo depende do dólar, isso também inflaciona a vida do cidadão. Então o governo cai em popularidade para o menos escolarizado, que é um público fiel dele, cai para a região do Nordeste, que o elegeu o presidente da República, ele venceu em todos os estados, cai também na questão da popularidade nesse sentido. 5 pontos é muito ruim para o governo. Para recuperar isso, nós estamos em 2025, há um ano de uma nova eleição, e o próprio presidente ainda não sabe nem se é candidato, como ele já... Muito bem, obrigado, Ângelo Farias, por sua análise. Dá bom dia para o Luciano Amorim. Bom dia, Luciano. Dias, bom dia ao Ângelo, bom dia ao doutor Álvaro, a todos que nos veem, que nos ouvem, excelente quinta-feira. Muito bem. Saulo Oliveira está conosco também. Bom dia, Saulo. Todo mundo que nos ouve, excelente programa. Beleza, Saulo. Vou pedir para você dizer de novo bom dia aí, dar de novo o seu bom dia, porque a tela apareceu na sequência, você já tinha falado, Saulo. Então, saudar novamente. Muito bom dia. Bom dia a todo mundo, excelente programa para todos nós. Bom, Saulo Oliveira, me fale um pouco da sua visão sobre essa... Porque, na verdade, nem tem um instituto, né? Não é divulgado o instituto que fez essa pesquisa, né? Foi divulgado lá no portal UOL. Mas dá para ter essa noção da queda de popularidade do Lula, efetivamente, Saulo? Dá, Abdias. Tem alguns quesitos que já nos fazem perceber que a popularidade do presidente não é das melhores, né? É uma popularidade que vem caindo, vem sofrendo uma variação muito forte. Na verdade, essa popularidade, ela nunca oscilou tão positivamente assim. Desde o início desse terceiro mandato para cá, que ela se mantinha dentro de um espectro mais ou menos como se fosse aquele grupo de eleitores que chegou a colocar o presidente no poder, e depois ela foi desidratando, né? Foi desidratando e começou a perder o voto ou a simpatia, principalmente daqueles que, mesmo votando no presidente Lula, não consideram que ele faz um bom mandato. Há muitos conhecidos, muitas pessoas com quem eu converso também, que elas têm a mesma impressão, né? Votaram no Lula, mas não consideram que ele faz um bom mandato, principalmente porque no primeiro ano ele se ocupou de muitas falas atravessadas, segundo essas pessoas, e no segundo ano do seu mandato, né, que foi o ano de 2024, ele teve dificuldades econômicas e não conseguiu fazer com que essas dificuldades econômicas fossem amenizadas, e aí veio uma série de impostos. É a leitura que as pessoas fazem, Abdias. Nisso, coloca agora o início desse terceiro ano de mandato numa situação muito delicada, né? Uma situação muito vulnerável de popularidade para o presidente. É o que eu comentei há alguns dias aqui, né? Ele tem 2 anos para recuperar isso, 1 ano e meio para recuperar isso, se quiser chegar ao período eleitoral com um nome forte, né, para a disputa, fortalecido ali para a sua reeleição, tentativa de 4º mandato. Não tenho a impressão, Abdias, não me parece que o presidente Lula ou o PT irão adotar a mesma postura que os americanos adotaram, né, substituindo o Joe Biden pela Kamala Harris, principalmente depois da derrota da Kamala Harris. Eles devem insistir no nome do Lula até o último momento. Acho que rola meio que um pensamento sobre, se for para disputa e a derrota for o caminho mais provável, né, se bem que as contas não são feitas dessa forma, que se vá com o Lula, né? Então é uma forma que eu vejo que faz com que essa decisão e essa tomada de postura seja retardada. Tem agora uma nova comunicação posta, né, que, ao meu ver, começa com o pé esquerdo quando fez aquele recuo, né, sobre a questão do PIX,
mas para outros analistas políticos, principalmente para quem acompanha a comunicação política, acho que foi uma medida acertada, porque você cortou o assunto, né? Cortou as fake news, então há também que analise dessa forma. Eu acredito que falta uma percepção da população, a gente precisa medir de maneira melhor sobre como as pessoas entenderam essa questão do Pix ou não entenderam essa questão do Pix, que aí a gente teria um parâmetro um pouco mais interessante. E, de fato, a questão do poder de compra da população faz com que o governo comece, né, 2025 numa situação delicada, porque o poder de compra ele diminuiu muito desde que o Lula assumiu o mandato. E isso precisa ser recuperado se o presidente quiser ter sucesso, porque sempre foi um dos trunfos dos mandatos Lula, foi o poder de compra da população, principalmente no segundo mandato. Então, é preciso que se recupere isso para que se tenha algum tipo de possibilidade de ter o Lula fortalecido nessa disputa de 26, caso o PT vá nesse sentido, Abdias. Agora, que é perceptível essa perda de popularidade em vários setores, principalmente no quesito imagem e comunicação, né? A gente não consegue ter essa postura do presidente ou essa presença do presidente, sobretudo nas redes ainda. Então é uma postura muito distante, sempre pautada pelo discurso dos outros, nunca pelo discurso do próprio governo. Muito obrigado, Saulo Oliveira. E você, Álvaro Costa, como é que você analisa esses dados aí que foram divulgados pelo Portal UOL da queda de popularidade do presidente? Verdade, né? O Saulo tentou aliviar para o lado do presidente aí do governo atual, mas é uma realidade, né? O Pix, Abdias, é a desculpa do ano e será a desculpa do ano. Vocês vão ver que esse povo vai tocar nessa história do Pix o ano todo, como se o Pix fosse, vamos dizer assim, a prostituta que avacalhou o governo Lula, quando não é, né? A gente falou que eu fiz esse termo, prostituta, porque a gente fala muito de prostituta das provas, testemunha, a prostituta das provas, e aí esse povo sempre fica achando alguém e que é uma mentira para que possa jogar a sua culpa, a culpa do seu desgoverno. A gente tem que lembrar o seguinte, Lula, quando a gente fala aí, quando o Saulo fala do nome de Lula para uma possível disputa no ano que vem, a gente lembra que o PT não tem outro nome. Lá naquele governo Dilma lá atrás, que foi aquele desastre do seu segundo mandato, a Dilma não tinha o apoio interno para sair candidata a presidente, uma reeleição, mas ela botou o pé e disse, eu vou para a reeleição. E aí ela botou o pé e foi. E foi aquele desastre mais por falta de apoio interno, né, do que propriamente da sua incompetência, né? Deixaram mesmo para ver ela se desgraçar e ver se desgraçava o resto do Brasil. Hoje, o Brasil de Lula, ele vive um tremendo desgoverno, né? A inflação, ela mais uma vez estourou, né, o teto, né? A popularidade de Lula cai justamente naquele setor, naquelas pessoas que ganham entre 2 a 3 mil, 3 a 5 mil e 5 a 10 mil. São aquelas pessoas que realmente ainda vivem, ainda sofrem com a falta do poder de compra do dinheiro, do real. O Saulo tocou aí num ponto importante e aí eu vou ter que concordar com ele. Eu sempre bato aqui. É falta de poder de compra que nós não temos hoje. Hoje ninguém aguenta mais ir para o supermercado, Abdias. Se você for semanalmente, faça o teste na sua casa. Faça a mesma lista e vá semanalmente no supermercado e você vai ver que essa lista, o valor da sua compra, o valor do seu carrinho, ele sempre vai estar aumentando. Isso, infelizmente, é uma realidade. Então, a popularidade do Lula, ela cai. O PT não tem um outro nome para colocar na disputa, porque me parece que quando eles encasquetam no nome, eles seguram e insistem até o final, mesmo sabendo que a popularidade do Lula não é das melhores. O Lula atravessa dificuldade naquela sua promessa de campanha que parece piada se a gente contar em outros países, quando você fala, vira meme, a picanha da cervejinha, a carne, ela teve um aumento de cerca de 21%, né? A bebida, a cervejinha para acompanhar a carne, nem se fala. Ele enfrenta ainda dificuldades nas questões ambientais, está aí, nada se resolveu, se fez um pano de fundo, uma cortina de fumaça, e hoje ninguém mais fala, nem os artistas que viviam aí todos os dias chorando pitanga aí na televisão, salve a Amazonas, a gente vê mais falar nada, estão todos caladinhos, né? E é um absurdo, o que mostra que não é pelo povo, que não é pelo Brasil, é pelos seus próprios projetos de poder, de estar junto de alguém que tenha poder, de estar junto do governo. A gente não vê mais nenhuma
nenhuma intervenção, nenhuma reorganização. É um governo que quer baixar a inflação, é um governo que quer fazer o povo brasileiro voltar a sorrir, mas não corta gastos. O Ângelo tocou nesse assunto. Um governo que não quer cortar gastos, como é que você vai... Ele quer simplesmente arrecadar cada vez mais. E aí vem medidas só de arrecadação, as promessas de campanha de eleição, fica tudo por isso mesmo, porque promessa de campanha e nada é a mesma coisa no Brasil, né? Não é levado a sério aquele plano de campanha que você apresenta. O governo, todos os candidatos saem, aí eu vou para todo mundo, não falo só de Lula, eles prometem uma coisa e quando chegam no governo faz outra. O Lula trouxe de volta todo aquele pessoal que o acompanhou naqueles escândalos passados, como se nada tivesse acontecido, repete as mesmas empresas, contrata com os mesmos empresários que foram confessos em escândalos horrorosos de corrupção, e fica tudo por isso mesmo, e a gente está vendo o Brasil afundando. Mas há quem diga que com a extensão territorial e as riquezas naturais que o Brasil tem, que estão se acabando com as queimadas, com a falta de cuidado, né, com a Amazônia, com os índios, né, que ficaram aí esquecidos, e as mortes continuam, né, a gente vai se esquecendo um pouco daquilo tudo, esquece as promessas de campanha, que tudo não passa lá, na verdade, hoje, e a gente vê um verdadeiro estelionato eleitoral sendo cometido por esse governo que está aí. Tem algum ponto positivo do governo, doutor Álvaro? Que eu vi agora, o senhor realmente... A metralhadora foi ativada. Rapaz, e é interessante, peraí, deixa eu só... Porque a gente está falando ao mesmo tempo. O senhor começou dizendo que teria que concordar com o Saulo no ponto, em um ponto, né? Foi o ponto lá do poder de compra. Mas depois a metralhadora veio com força. Tem algum ponto positivo do governo? Abdias, eu hoje realmente não consigo enxergar um ponto positivo no governo. Eu concordo com o Saulo na questão do poder de compra e um governo que começou bem e depois se perdeu. Se perdeu nas próprias narrativas, se perdeu jogando a sua culpa para os outros. Agora está nessa história do Pix que não para mais. Vai passar o ano, Abdias. Pode anotar aí. O Pix vai ser o vilão do ano de 2025, quando a gente sabe que não foi. Foi a falta de comunicação com o povo, foi a falta de pensar nas consequências daquilo ali. Mas é um governo que se perdeu. E aí, esse ponto eu vou concordar com o Saulo. E hoje, seriamente, se você procurar aqui um ponto positivo desse governo hoje, eu ainda não consigo achar. Eu espero que esse governo se encontre pelo bem do Brasil e pelo bem do nosso povo. Torço realmente, eu torço de verdade para que o governo se encontre. Eu serei aqui um dos que terão a soltar mais elogios, porque eu critico, mas eu tenho a humildade de saber elogiar quando o camarada acerta, quando o camarada está certo. A gente não pode só criticar, independente do lado político que você esteja. Eu estou torcendo e esperando que venham situações e pontos positivos desse governo. Obrigado, doutor Álvaro. Foi só uma forma da gente descontrair um pouco aqui. Eu queria te ouvir, Luciano Amorim, sobre essa característica do governo Lula. Tem muito a ver com aquela comunicação que você tanto fala, né, do governo tentar modernizar a comunicação, e queria saber também como é que você enxerga esses dados que foram divulgados lá no portal UOL. Abdias, assim, primeiro a gente precisa fazer uma reflexão, porque a gente fica falando dessa coisa da popularidade do Lula o tempo todo, e a gente vem tratando do Lula aqui durante toda a semana, e fica parecendo que a gente é defensor do governo, né? E eu não tenho aqui procuração nenhuma, e já, como disse várias vezes, já superei essa dicotomia de direita e esquerda. Não tenho aqui procuração para defender o Lula. Mas quando a gente ouve a fala do doutor Álvaro, parece que a gente está vivendo na faixa de Gaza, né, Abdias? Parece que o doutor Álvaro acabou de descrever aí a situação da faixa de Gaza agora com o cessar-fogo entre o Hamas e Israel, né? Porque é um pouco distante daquilo que é a realidade do Brasil. Nós tivemos aí alguns problemas de comunicação no governo, mas o IBGE acabou de divulgar aí o menor índice de desemprego da história. Nós tivemos, o Lula pegou o governo em 2023, o orçamento de 2023 foi até o meio do ano. Então, mesmo antes do governo assumir, o Lula teve que garantir os benefícios sociais do Bolsa Família, por exemplo, do Auxílio Gás, programas sociais que são tão importantes para o país e que o Lula vem garantindo aí durante todo esse tempo, porque é uma bandeira histórica da sua luta na esquerda, né? Então, assim, saindo um pouco dessa pesquisa, a gente precisa pintar um cenário que é mais real. Hoje o governo passa por uma crise de popularidade que se dá por conta de muitos aspectos,
Mas se a gente for analisar com lupa aspectos da economia, dos programas sociais, dos investimentos no país, o ministro Renan Filho ontem anunciou a duplicação de várias rodovias, né? O Ministério dos Transportes do Renan Filho tem um orçamento no Lula 4 vezes maior do que era o orçamento do Tarcísio de Freitas quando foi ministro lá do governo Bolsonaro. Então, se você for analisar com lupa, você observa as várias áreas do país e você não vê esse cenário catastrófico que está sendo pintado por quem não gosta do Lula, por quem não tem esse apreço pelos governos do PT. Isso é normal, Abdias. Eu só acho que precisa haver um pouco mais de serenidade quando for analisar o cenário atual, né? Em segundo lugar, a gente precisa falar sobre essa pesquisa que foi indicada, foi publicada por esse jornalista do UOL. E a gente precisa dizer aqui, né, Abdias, que a gente está comentando aqui em cima de uma pesquisa secreta. É a primeira vez que eu vejo isso. Você me mandou um vídeo aí nos bastidores que eu fui ver o vídeo para poder fazer esse comentário aqui, e no final do vídeo o próprio jornalista diz: é uma pesquisa que ainda não foi divulgada, que eu não posso dizer o instituto e não posso dizer os detalhes da pesquisa, mas olha, nessa pesquisa o Lula caiu 10. Precisa saber que pesquisa é essa. O jornalista não comenta em cima de especulação, né? Agora, é fato, isso a gente não pode brigar com a realidade atual. É fato que o governo Lula vive uma crise de popularidade, né? Embora eu ainda ache que, se for fazer uma medição, existe hoje exatamente o mesmo cenário de 2023. Um terço da população votaria no Lula, um terço da população votaria no seu opositor, e esse outro terço da população estaria em disputa. Eu acho que essa é uma crise de popularidade e de imagem do governo Lula e do próprio presidente Lula momentânea, Bidias. Porque o que é que está acontecendo? Desde dezembro de 2024, nós estamos tendo, como você falou aí, uma metralhadora giratória contra o governo do presidente Lula, né? Muitas dessas críticas propícias, muitas dessas críticas exageradas e até mentirosas. Porque quando se falou durante muito tempo que o PIX seria taxado, que haveria um novo imposto, isso é mentira, isso já foi comprovado que é mentira por muito tempo, né? Agora, há uma crise de identidade, de imagem do governo, dada por vários problemas relatados desde o final do ano passado. A alta do dólar no passado e no começo desse ano, a história toda de que o PIX seria taxado. Isso é determinante para essa queda momentânea de popularidade do presidente. É engraçado, Abdias, porque a gente fala aqui, esse jornalista do UOL falou que hoje o Lula está negativo, né, está devendo, está mais negativo do que positivo na popularidade, mas todas as pesquisas de intenção de voto para 2026 dão o Lula na frente de qualquer adversário, seja o Bolsonaro, seja a Michelle Bolsonaro, seja o Tarcísio de Freitas, seja o Ronaldo Caiado, o Pablo Marçal. Todos os adversários em pesquisas eleitorais perderiam para o Lula hoje. Então, é meio essa crise de popularidade do Lula, quando você analisa isso de uma forma mais próxima, você chega à conclusão que é uma crise baseada nas notícias factuais, à imagem e ao legado do Lula como presidente da República. Tanto é que as pessoas desaprovam o governo, mas se fossem votar, votariam nele novamente para presidente da República. Então, é uma crise, sem dúvida nenhuma. Vivemos um momento muito negativo do governo. O governo está tentando reagir em relação a isso, né? Nomeou aí um novo secretário de comunicação e vamos ver como é que vai se desenrolar isso. Eu, como disse aqui, Abdias, eu não tenho procuração para defender o Lula, mas também não moro na faixa de Gaza, não. Moro no Brasil. Discordo um pouco desse cenário pintado aí por Ângelo e pelo Dr. Álvaro Costa. Então tá bom, obrigado, Luciano. 2 acreditam que a situação está mais crítica, 2 acreditam que ela está mais amena, desculpe. Eu quero agradecer aqui a quem está nos acompanhando, o Luciano. Luciano Tchu coloca aqui algumas observações. Tem a Edja Cassiano também, o Márcio também está conosco e a Cícera Maria no nosso canal no YouTube. Pois não, Saulo?
Rapidamente, Abdias, só para colaborar um pouco mais com o debate, eu não diria nem que a situação ela seja amena, eu considero a situação crítica também. O que eu me atenho são aos dados e aos fatos, aos números que todo mundo pode facilmente verificar, sobre atos administrativos do governo, que resultam em fatos aí com números melhores. Porém, isso não é sentido pela população. Minha reflexão vai nesse sentido, né? Eu não sei dizer, Abdias, se o governo ele efetivamente vai bem ou vai mal do ponto de vista da percepção geral, da percepção pessoal. Eu tenho os números que me autorizam a dizer que, olha, este governo entrega isso, mas a população sente por esse lado aqui. O que é que está acontecendo? Qual é a divergência? Então, a minha reflexão é nesse sentido, Abdias. Valeu, Saulo. Obrigado, viu, pelo complemento. Agora a gente vai trazer um tema bem polêmico, porque... Oi, Luciano, pois não? Deixa eu responder ao Saulo sobre essa questão. A minha impressão também, né? Obviamente que não é a verdade absoluta. A população tem uma outra impressão porque a oposição hoje domina o noticiário digital, que é o que onde as pessoas estão se informando hoje, né? E a oposição não está muito interessada, parte disso é papel dela, né? Não pode jogar com mentira, mas a oposição está certa nesse papel de pintar um cenário catastrófico do Brasil. O problema hoje é que a esquerda não domina o noticiário digital como a direita e a extrema-direita dominam. Então, esse cenário que a população está percebendo é resultado desse cenário pintado pela oposição, que não é necessariamente um cenário real. Mas eu não estou aqui deslegitimando o discurso da oposição, não. Eu acho que só não pode contar mentira, inventar taxação, inventar imposto. Agora, dizer que o cenário está catastrófico faz parte do discurso de oposição. E é ela que domina esse cenário, infelizmente, por isso que a população está tendo essa percepção. Obrigado, Luciano. Olha, a gente vai mudar de pauta agora. Num vídeo que foi divulgado nas redes sociais, primeiro a gente tem um vídeo da situação. Esse vídeo ele chamou a atenção pelo modus operandi do vereador Zé Márcio Filho, do MDB, e do irmão dele, o deputado Lelo Maia. Tem um vídeo, inclusive, deles chegando à casa do vereador Nildo da Ponte, do PSDB, lá de Joaquim Gomes. Segundo o próprio Nildo falou, o vereador Nildo, o Zé Márcio e o Lelo Maia foram ao local para cobrar uma dívida de R$50 mil do vereador, valor que o vereador nega que tenha contraído. Ele diz que não contraiu esse empréstimo com os dois. Aí é a versão do vereador Nildo da Ponte. Só que aí, olha só a quantidade, deixa eu ver, 2, 4, 5, 6, 7, pelo menos na imagem que eu vi aí, o Zé Márcio, dá para ver claramente o Zé Márcio entrando aí na casa, dá para contar aí de 7 a 8 pessoas, e ainda ficou um carro lá na esquina esperando os autores da abordagem. O problema é que essa abordagem terminou de maneira bem traumática para a família do vereador. Segundo ele, ele e a esposa e a filha viveram momentos de terror. Vamos ver o que disse o vereador Nildo da Ponte, a esposa dele e também a filha. Vamos ver um trechinho do vídeo que eles falaram sobre esse caso. Vamos acompanhar. Boa noite. Quero realmente deixar esse comunicado aqui para vocês. Fui realmente ameaçado pelo próprio deputado Lelo Maia, o seu irmão Zé Márcio, invadiu a minha casa, quebrou realmente minhas câmeras, entendeu? E outra, dizendo que realmente cobrando 50 mil, dizendo que eu peguei dele, que eu não peguei esse dinheiro dele. Eu realmente tenho minha consciência limpa. E quero dizer para vocês que... Tô nervoso. Não só o Lelo Maia, como o Zé Márcio também foi pra cima da minha mãe. E eu fui também, porque eu não ia deixar ele bater nela. Quebraram a câmera daqui de casa, mostra ali. Quebraram a câmera, tá aí toda quebrada. O segurança ficou um ali, ficou
5 aqui fora, veio outro pra aqui pra porta, o Zé Márcio veio pra cima de mim, querendo bater em mim, o segurança também veio bater em mim, só não bateu porque o outro segurança segurou ele. Cobrando em 50 mil Cobrando reais. 50 mil, eu disse a ele que o Nildo não pegou dinheiro, nunca pegou dinheiro dele não, e ele falou, pegou sim, eu disse, então prove. Aí ele pegou e ficou esculhambando, dizendo... Bom, é um vídeo que demonstra ali o momento de desespero da família. Esse vídeo foi gravado logo após a ação dos irmãos Lelo Maia e Zé Márcio Filho, que contaram com o apoio de outras 6 pessoas. Então foram 8 realmente, além de 3 veículos que passaram ali na porta do vereador. Eu vou começar com você, Saulo Oliveira, esse tema, porque, olha, não é normal, não é civilizatório que você vá cobrar uma dívida dessa maneira aí que lembra o tempo do coronelismo, né? Você tem uma dívida com alguém, existe a justiça para fazer a cobrança, a não ser que seja dinheiro ilícito, aí é diferente, a não ser que seja... Enfim, é tanta coisa nesse vídeo que tem para analisar nessa situação. O vereador Zé Márcio e o Lelo Maia foram ali, à moda antiga, cobrar o que eles dizem ser uma dívida de 50 mil reais, que teria ajudado a eleger o vereador Nildo da Ponte. Ele foi reeleito. A questão é, o vereador nega que tenha pego esses 50 mil. Então tem uma história mal contada aí. Ou o deputado e o vereador foram lá cobrar o que não seria para cobrar, que não faz sentido. Como é que ele vai na casa de alguém cobrar uma dívida que o cara não fez? Não faz sentido. O vereador nega. E aí, Saulo, e o final da situação é a filha chorando, a esposa chorando, câmeras quebradas. Assim, pelo menos um péssimo exemplo de como se fazer política a gente tem nesse episódio, Saulo. Eu procurarei ser rápido no meu comentário sobre isso, até porque não tenho muito a falar do ponto de vista político, a não ser o óbvio, né? Essa é uma das cenas mais ridículas, esse é um dos episódios mais esdrúxulos que a gente tem na política alagoana nos últimos anos. Essa é uma das cenas mais lamentáveis que a gente viu, né, que a gente teve a oportunidade de presenciar. Que coisa vergonhosa. Que situação vexatória, deputado, vereador. Que coisa ridícula. Assim, faltam coisas aqui. Eu poderia usar uma série de expressões, mas infelizmente, felizmente, a boa educação, a parte da boa educação não me permite. Agora, veja só, vou fazer uma fala aqui irônica, né? Tem ironia o que eu vou falar, tá? Tá fácil do Zé Márcio e do Lelo Maia resolver essa questão. Se eles têm 50 mil para receber do vereador Nildo da Ponte, faz isso judicialmente, cobra essa dívida judicialmente, é só dizer de onde foi o dinheiro, qual foi a transferência, né? Ou se foi em espécie, onde foi que sacou esse valor e quando que entregou o dinheiro ao vereador, e cobra isso judicialmente, oficializa a cobrança, mostra o comprovante do Pix ou da transferência para o vereador, ou se foi dinheiro vivo, quem foi que fez o saque e quando que levou esse dinheiro até o vereador, né? Faz isso judicialmente. E quanto ao vereador lá de Joaquim Gomes, o vereador Nildo da Ponte, formalize a denúncia, porque o que houve foi um crime. Então, vereador, formalize a denúncia para que a polícia possa ter os elementos também para investigar o que aconteceu sobre esse episódio. Porque dinheiro, da parte do vereador lá de Joaquim Gomes, Abdias, ele não precisa provar que recebeu dinheiro, não. Ele não precisa provar isso, não, porque ele já tem como provar que foi ameaçado. O caso dele é a ameaça que a família dele sofreu, a imoralidade que a família dele passou. E não condiz com o cargo de vereador nem de deputado. Eu espero que a Assembleia Legislativa de Alagoas e a Câmara de Vereadores de Maceió, através dos seus conselhos de ética, abram um procedimento contra os parlamentares. Se não fizerem isso, são omissas e não tem moral para investigar mais nada a partir daí. Obrigado, Saulo Oliveira. Deixa eu ir para o Álvaro Costa. A gente perdeu a conexão com o Ângelo. Até explicar para o nosso teleouvinte. O Ângelo está em viagem, então certamente está passando por uma área onde nós não temos o sinal do aparelho celular para entrar em contato com ele por telefone. Qual é a análise, doutor Álvaro, que o senhor faz dessa cena e desse episódio? Porque quando a gente vê os caras chegando, a gente vê ali... Rapaz, é muita gente, né, para ir cobrar uma pessoa. E cobrar... Isso aí acontecia
Bota a imagem na tela, Matheus, por favor, enquanto eu comento. A gente sabe que isso era muito comum no passado, né? Esse tipo de coisa. Olha, o cara me deve, eu vou lá com alguns cobradores do tamanho de um armário. Os caras certamente eu não posso ser leviano de dizer que estavam armados, mas deve ter algum armado aí no meio. É um achismo meu, tá certo? É um achismo. Não é possível, né? Ou então tava todo mundo ali, pronto. Pra que 8 pessoas? Doutor Álvaro, volta aí pro doutor Álvaro. Pra que 8 pessoas e cobrar uma dívida de 50 mil reais que o outro lado disse que não teve? Que episódio é esse, doutor Álvaro? Falou tudo e eu acho que a gente não tem nem o que retocar, nem o que muito a acrescentar na palavra do amigo Saulo aí, né? É uma coisa triste de se ver, né? A gente precisa dar a oportunidade aí do contraditório para que tanto o vereador Zé Márcio quanto o deputado Lelo Maia, né, possam se explicar e dar a sua versão dos fatos, né? Coisa que a gente não via já fazia tempo, né? Você lembrou bem, Abdias, naquela época do coronelismo, né, onde ainda se fazia política no cabo do revólver, né, e na ponta da tabica, né? Hoje a gente já não vê mais isso, né? E as cenas realmente impressionam, né? A gente está vendo aí, mas é preciso que se oportunize, é preciso que, como pessoas do povo, venham a público e se expliquem, né? Saiu alguma coisa pequena hoje, eu vi, dizendo, não, a nossa ida até a casa do vereador não tem nada a ver com dinheiro nem cobrança, mas é melhor que a coisa fique mais explicada, porque depois dessa nota deles, o vereador fez um vídeo, e você, aí já mostrou esse vídeo aí, o 7 segundos mostrou ontem também, aí com exclusividade. É preciso que eles se expliquem melhor, até porque o vereador faz acusações sérias contra eles, né? E isso pode comprometer o mandato deles, né? Eleitoralmente falando, justiça eleitoral falando, né? Pode comprometer o mandato desses vereadores, dos dois parlamentares, um aqui na Casa Tavares Bastos, né? Os dois são irmãos, né? Um deputado e um vereador, que vem despontando, né? São parlamentares da Força Jovem que vem despontando no cenário político alagoano, né? Vinham fazendo história, e essa mancha aí vai ficar por um bom tempo se não for melhor explicado, né? Então, é preciso que eles venham a público e se manifestem sobre isso, né? Principalmente sobre as declarações que foram dadas pelo vereador depois da nota explicativa, pequena, sucinta, que foi soltada. Então, realmente, eu espero que a gente tenha uma melhor elucidação disso daí, principalmente pelos envolvidos no caso, né? Estou falando dos dois parlamentares envolvidos, um na Assembleia Estadual e outro na Câmara Municipal. Realmente é uma cena que a gente não queria ver, né? A gente não queria ver e a gente não gosta de ver, né? Mas é preciso se oportunizar. Ó, tá aí o vídeo mais uma vez, né, falando. Fala-se em dinheiro, devolvo dinheiro, eu que lhe dei o mandato, você só tem um mandato por conta da gente e tal. Ou seja, é preciso que a coisa seja melhor explicada para que também não fique nenhuma brecha, né, para que a coisa fique mal interpretada, se é que dá para a gente interpretar pior do que está aí. Infelizmente, aconteceu e é preciso realmente essa explicação, Abdias. É preciso que eles venham ao público o mais urgente possível se defender. Se defender e dar uma explicação, né, mais contundente. Com certeza. Eu quero ouvir o Luciano Amorim para a gente fechar esse tema. Luciano, a tua visão, meu amigo, sobre esse episódio, e foi lá em Joaquim Gomes. Se não tivesse essa câmera de segurança na casa do vereador, ia ficar o dito pelo não dito, né? Porque a gente vê ali a ação, as pessoas chegando, né? Enfim, como a gente conceber e como é que a gente pode digerir, Luciano, um episódio como esse? Abdias, em relação ao fato, eu acho que não tem o que dizer, né? As imagens comprovam exatamente tudo aquilo que o vereador falou. O vereador Zé Márcio de Maceió, o estadual Lelo Maia e mais 6 capangas, né, entrando ao mesmo tempo na residência do vereador para fazer uma cobrança de dívida. O que não esperavam é que o vereador tinha câmeras, né, na sua casa e acabou filmando tudo isso. Inclusive, segundo o vereador, as câmeras, inclusive, foram quebradas quando eles notaram que estavam sendo filmados. Quebraram as câmeras, mas as filmagens ficaram lá gravadas, né? O que fica gravando aí essa situação. Não tem como brigar com imagem, Abdias. Eu acho um fato extremamente grave. Isso mostra que ainda existe uma tentativa por parte de muitos políticos alagoanos
de manter aquela história do coronelismo aqui em Alagoas, quando, na verdade, isso não existe mais, né? Esse é um fato que precisa ser investigado pelas autoridades. O Saulo deu um caminho interessante a ser seguido agora no ponto de vista da esfera política, que é o Conselho de Ética da Assembleia Legislativa, a Comissão de Ética da Câmara de Vereadores de Maceió, chamarem o Zé Márcio, chama o Lelo Maia. Olha, deputado, olha, vereador, o que foi isso que aconteceu aí? O senhor precisa me apresentar aqui uma defesa por escrito dessa situação, uma declaração sobre tudo isso que aconteceu. E se realmente ficar comprovado, porque aí, Abdias, sem nem falar do dinheiro, sem nem falar do recurso, já há aí a caracterização clara de crime de ameaça, de grave ameaça, né? De crime de violência contra a mulher, porque foi agredida a esposa do vereador. E isso está comprovado por esse vídeo aí, que inclusive está passando agora. Tem o áudio aí do vereador Zé Márcio, né? E lembrando aqui, o Zé Márcio é aquele mesmo vereador, Abdias, não sei se você lembra, nós demos aqui em 2023, que pegou o recurso da Câmara de Vereadores e foi fazer uma reunião com seus assessores na sexta-feira anterior ao Carnaval, foi fazer uma reunião lá em Recife com todos os seus vereadores, com todos os assessores. É aquele vereador que foi pego gastando uma fortuna com restaurante, inclusive carpaccio, né? Comendo inclusive carpaccio todos os dias, às custas do orçamento da Câmara de Vereadores de Maceió. Então não é um vereador que seja um vereador discreto, que faça somente o seu posicionamento ali na Câmara de Vereadores. Tem um histórico de excentricidades e agora histórico do coronelismo também. Eu acho, Abdias, que já há elementos suficientes, porque a justiça ela só age se for provocada. Mas o Ministério Público ele pode sim agir de ofício. Então eu acho que já há indícios suficientes às imagens, aos fatos narrados pela imprensa, já há elementos suficientes para que o Ministério Público Eleitoral, para que o Ministério Público Estadual, independente de ser eleitoral, são duas instituições diferentes, para que eles já solicitem esclarecimentos do vereador Zé Márcio e do deputado estadual Lelo Maia. Não podemos permitir, Abdias, que Alagoas volte a esse período de trevas, onde o poder político fazia o que queria no estado de Alagoas, onde a gente via essas cenas aí, a gente ouvia falar, porque não tinha câmera, onde a gente ouvia falar dessas cenas e dizia, existe direto aqui em Alagoas. Não podemos mais naturalizar esse tipo. Bom, a gente viu que travou aí a imagem do Luciano, deve ter sido a conexão. Eu vou pedir então para a gente colocar o vídeo com o áudio, esse último vídeo que o Luciano citou, que é um vídeo que foi gravado pela família do vereador lá de Joaquim Gomes, o vereador Nildo da Ponte, onde tem ali o momento das ameaças. Vamos acompanhar. Não, pode filmar pra fazer o que quiser. Não quero fazer graça não. Eu não tô fazendo não. Eu até agora. Você respeita a gente, vim falar com ele. Respeita a gente, rapaz. Sim, merda do caralho. Assim, até agora eu tô falando de boa. Não tenho medo de polícia, não tenho. Esse baixinho aqui, que confiou em você, peraí. Esse baixinho aqui, tava roubando os que outros, confiou em você, não existe não. Ele homem. Bom, esse é o momento da discussão, um dos pontos que foi gravado, né? Tiveram outros momentos que foram gravados também. Como foi dito aí pelos comentaristas, o ideal é que cada casa legislativa, a Câmara Municipal de Vereadores e a Assembleia Legislativa possa buscar os esclarecimentos, ouvir a versão tanto do deputado Lelo Maia como do vereador Zé Márcio Filho. Afinal de contas, são homens públicos que se envolveram num fato público gravado contra outro homem público também, e aí a gente precisa, não é exatamente dizer quem está com a razão, mas quem deve tem que pagar, mas existem os modos próprios de fazer cobranças. Se na política é diferente, eu não estou sabendo, né? Pelo menos na teoria não deveria ser. A gente tem ainda os nossos comentaristas de volta, Matheus, então vamos fazer o seguinte, caiu a conexão ali de todo mundo, na verdade.